Graça e paz, amados. É um prazer muito grande estar aqui de volta, gravando um vídeo para edificar a sua vida. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir a bênção de Deus para esse vídeo, para que aqueles que nos assistem sejam grandemente abençoados. Pai, eu quero lhe agradecer o privilégio de pregar para a tua igreja, de pregar para os teus filhos. Eu sei, meu Pai, que de mim mesmo eu não consigo nada. Porém, eu suplico agora que o Senhor me unja com o teu Espírito Santo, para que as palavras que eu vou proferir tenham profundidade, tenham condições, Pai, de abençoar os nossos ouvintes, Senhor. Por isso, Senhor, toma a minha vida agora nas suas mãos e me unja, Pai, com o teu Espírito Santo. Também capacita os nossos ouvintes, dá-lhes espírito de revelação, espírito de sabedoria, para que possam compreender a profundidade desse estudo que nós trazemos. Isso para a honra e glória do nome de Jesus. O tema desta semana é o seguinte: qual é a sua procedência? De onde você veio? Qual é a sua descendência espiritual? Vamos ler um texto da palavra. João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Naturalmente, essas palavras foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas, quando nós nascemos de novo, nós também recebemos um Espírito que vem do céu para habitar em nós, o Espírito humano. Então, não somente Jesus desceu do céu, mas eu também desci do céu. Não o meu corpo físico, mas o meu espírito humano recriado. Eu recebo porque ele veio do céu. Então eu sou um cidadão do céu. A minha procedência é de Deus. Então é uma coisa muito séria e nós temos que ter ciência desse fato e agir como tal. É muito importante você saber de onde você veio. Qual é a implicação disso para a nossa vida? Quem veio do céu veio para fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E aqui nós temos um divisor de água na vida do ser humano. Todo ser humano normal deseja fazer sua própria vontade. Porém, nós estamos aqui nessa terra não é para fazer a nossa própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que nos criou, que é o nosso Deus e Pai. Como está você com relação a fazer a vontade de Deus? Aqui a coisa pega, porque nós regularmente queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E isso não pode e não deve ser assim. Só vai subir ao céu aquele que de lá desceu. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então, quem não nasceu de novo, quem não recebeu o Espírito que veio do céu, não pode ir ao céu morar com Jesus, né? Deixa eu lhe dizer algo. Se você não veio do céu, não poderá ir para lá. Mas se você veio do céu e permanece fazendo a vontade de Deus, é para lá que você vai. Coisa maravilhosa essa notícia, né? E a grande pergunta é, já que você veio do céu, o que é que você está fazendo aqui nessa terra? Atos 22:10 diz assim: então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado a fazer. Essa expressão, essa palavra aqui, refere-se a Saulo de Tarso, no dia que ele teve um encontro com Deus, com Jesus. Ele, que antes era um perseguidor dos cristãos, estava indo para Damasco, levando cartas no Sinédrio para prender os crentes que encontrasse pela frente. De repente ele tem um choque, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, cai do cavalo que ele estava montado, e aí ele pergunta, né? Que farei, Senhor? Então, de repente, um homem que era perseguidor dos cristãos, agora ele se rende e pergunta para Jesus o que é que Jesus quer que ele faça. E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que é ordenado a fazer.
Tem gente que acha que está aqui nessa terra para passar sua vida em brancas nuvens, comer, beber, dormir e festar. Nada mais falso. Mas se entendermos que viemos do céu, certamente saberemos que Deus tem algo especial para você e para mim fazer aqui nesta terra. O Saulo de Tarso, que era um perseguidor dos cristãos, quando teve sua experiência de salvação com Jesus, perguntou-lhe: Senhor, que queres que eu faça? Essa precisamente deve ser a nossa prática. Perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O problema é que nós fazemos as nossas coisas e depois pedimos a Deus que nos abençoe. Isso é prioridade invertida. No reino de Deus, isso não funciona dessa forma. Então, todos nós temos uma missão a cumprir nessa terra. E a primeira missão é viver uma vida digna de Cristo, viver uma vida de santidade, viver uma vida de piedade, viver uma vida em contato permanente com o Senhor Jesus. Depois, nossa segunda missão é pregar o evangelho a toda criatura, para que muitos e muitas pessoas se tornem filhas e filhos do Deus Todo-Poderoso. Terceiro, cumprir a vontade de Deus nessa terra. Isso é tudo que o Senhor espera de nós. Mas, aprofundando essa pergunta, em Deuteronômio 10, 12 e 13 diz assim: Agora, pois, ó Israel, agora, pois, ó Eliezer, agora, pois, ó João, Manuel, Maria, seja lá qual for o seu nome, que é que o Senhor espera de ti? Querido, você acha que Deus tem alguma expectativa a seu respeito? Com certeza. Aí ele diz aqui, não é que temas o Senhor, é a primeira coisa, temer a Deus. A segunda coisa, que ande em todos os seus caminhos. Terceira coisa, que o ames. Quarta coisa, que o sirva a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje eu te ordeno para o teu bem. Então veja, Deus espera 4 coisas de nós. Primeiramente, Deus espera que nós o temas. Gente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, amado, não é ter medo de Deus, porque Deus é o nosso Pai, mas é ter reverência, é ter respeito, é ter admiração, é adorar, entende? Isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor nos refreia do mal. A gente deixa de pecar por causa do temor do Senhor. Este foi o caso de José com a mulher de Potifar. Ela queria a todo custo deitar-se com ele, mas ele tinha o temor de Deus. Ele falou, como que eu posso desagradar o meu Senhor e ao meu patrão? Então, por causa do temor de Deus, ele evitou o mal de ter relação sexual com aquela mulher. Segunda coisa que Deus espera de nós é que ande em todos os seus caminhos. Jesus disse para os seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, veja bem, nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. E a Bíblia está recheada de versículos que nos instrui nesse caminho, que nos mostra o caminho da santidade, a verdade do povo de Deus. A Bíblia diz, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, andar nos caminhos de Deus, fazer a sua vontade, cumprir os seus propósitos, andar em santidade e por aí vai. Terceira coisa, que o ames, e eu colocaria aqui amar a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz, amai, pois, o Senhor teu Deus em primeiro lugar, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. E, consequentemente, amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Então, meu amado, se você não está amando o Senhor, mas amar o Senhor não é apenas uma falácia de boca. Não, você tem que falar de fato e de verdade. Veja, se você diz que ama o Senhor, mas não obedece os seus mandamentos, você está enganado. Só quem ama o Senhor é que obedece os seus mandamentos. Então você precisa atrelar a amar ao Senhor,
indo na prática praticar os mandamentos do Senhor. E a quarta coisa é que sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento. Queridos, servir a Deus é relativamente fácil, porque Deus está no céu e nós estamos aqui na terra. Deus não precisa nada de mim e de você. Agora, para que eu possa amar a Deus, eu primeiro preciso amar o meu próximo. E aqui o carro pega, porque o nosso próximo incomoda, critica, fala isso, fala aquilo. Então, amar a Deus é muito fácil. Deus não incomoda você. Deus está lá no céu e você está aqui na terra. Mas quando se trata de amar aos nossos amigos, aí já é difícil. Servir a Deus é fácil, mas Deus não precisa de nada que você faça. Você precisa servir ao próximo. Aí você está servindo a Deus. É claro que Deus tem muitas expectativas a seu e ao meu respeito. Exemplo, Deus quer que você o tema todos os dias da sua vida. O temor do Senhor nos leva a evitar o pecado, cumprir seus propósitos adequadamente e obedecê-lo integralmente. Seus propósitos, Deus deseja que eu e você possamos andar cotidianamente nos seus caminhos que Ele já determinou para nós. Veja só, a fim de sermos bem-sucedidos. Um segredo do sucesso na vida do cristão é Josué 1,8, que diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazeres conforme tudo que nele está escrito. Então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, eu preciso conhecer a Bíblia, praticar os princípios para ter sucesso. Se você quer ter sucesso na vida e não conhece a palavra de Deus, você não vai ter sucesso. Então, para que você possa andar nos caminhos do Senhor, você precisa conhecer a palavra. Deus espera que eu e você, acima de tudo, inclusive de você mesmo, não apenas de palavra, mas amemos de fato e de verdade. Deus espera que você o sirva de todo o coração, alma e espírito, como exemplo vivo de um servo que não apenas diz, mas mediante o exemplo vivo de coragem, integridade e obediência. Finalmente, Deus espera que nós possamos obedecer e cumprir os seus mandamentos, estatutos e juízo para o nosso bem, a fim de que possamos fazer a diferença entre os filhos e as criaturas. Então perceba, meu querido e amado ouvinte, que Deus tem grandes expectativas sobre você e sobre mim. E se nós, como filhos de Deus, não estivermos executando essas 4 operações que Deus espera de nós, nós estamos fora do propósito. Então, primeiro, o temor do Senhor. Segundo, andemos em todos os seus caminhos. Terceiro, que o ames e que o sirva. Se você tiver, meu querido, minha querida, praticando esses 4 princípios, com certeza você está no caminho certo. Agora, informação interessante. Não foi você quem escolheu a Deus. Pelo contrário, Deus é que nos escolheu. Veja o que nos diz João 15,16. Não fostes vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós, muitas das vezes, temos a falsa impressão que fomos nós que escolhemos a Deus. Não. Pelo contrário, foi Deus quem tomou a iniciativa de nos chamar para Ele, de nos explicar os pecados, de mostrar o caminho. Foi Deus quem nos escolheu. Agora, Deus nos escolheu com alguns propósitos. Ele não só escolheu, como nos designou, ou seja, encaminhou a uma certa tarefa para que nós demos frutos espirituais, que são aqueles 9 lá de Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, benignidade, fidelidade e domínio próprio. São 9. Se eu falei algum, depois a gente completa. Então, tem o fruto espiritual, que são esses frutos
de Gálatas 5, 22 e 23, e o fruto de vidas ganhas para Jesus. Deus não quer que os anjos preguem o evangelho. Ele quer que os homens preguem o evangelho, porque é homem falando para homem. Nós que conhecemos a dificuldade do nosso semelhante, nós que sabemos dos problemas que passamos, então nós aqui temos a autoridade dada por Deus para pregar o evangelho para as criaturas que estão no planeta Terra. E se você fizer isso, aí você pode pedir o que você quiser. Ah, tem outro detalhe, esses frutos não pode ser que está tudo muito bem e amanhã o cara desvia do evangelho, então isso aí não é fruto. O nosso fruto precisa permanecer. Nós temos que continuar em todo o tempo caminhando com Deus, servindo a Deus, porque isso é grato ao Senhor. Tem muita gente, amados, que ganha muita gente. Eu vejo, por exemplo, os evangelistas dando relatório que ganharam 1 milhão de pessoas. Muito bonito. Agora eu te pergunto, e depois que esse 1 milhão de pessoas aceitou Jesus, qual é o caminho deles? O que é que eles vão fazer? Vão voltar para a vida cotidiana lá do passado? Aí não adianta nada. Você precisa ganhar e consolidar, discipular e enviar. Porque aí essa pessoa vai dar fruto depois, ganhando outras pessoas para Jesus. Então, o fruto que nós damos para Deus, ele precisa permanecer. Tanto os frutos espirituais, quanto os frutos de ganhar vidas para o Senhor. Deus espera isso de mim e de você. Ele nos capacitou para isso. Às vezes nós achamos que fomos nós quem escolhemos a Deus. Mas, na verdade, é Deus quem nos escolheu. Mas Ele nos escolheu com um propósito muito claro e determinado. Nos enviar para ganhar vidas para Ele e que essas vidas permaneçam no reino. E aí, tudo que nós pedimos, Ele vai nos conceder. Então, meus amados, o chamado de Deus é algo extraordinário, mas nós não podemos vacilar, nós não podemos brincar com esse assunto, porque esse assunto é coisa muito séria. Agora que você aceitou Cristo, você é uma nova criatura. E a pergunta é, qual é a sua nova identidade? 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja, aqui o nosso querido apóstolo Pedro está declarando quem é você e quem sou eu com a nossa nova identidade. Diz assim, pois vós sois raça eleita, foi o Senhor que nos elegeu para Ele, sacerdócio real. Na nova aliança, meu amado, todo homem, toda mulher, líder de família, é um sacerdote real. Nação santa, a igreja do Senhor, ela é santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amado, se é uma coisa que Deus não faz, é dividir você e eu com outros deuses. Ou você é somente de Deus, ou você não é. Deus não aceita que você use o nome dele, use o nome de filho, mas que esteja arrastando asa para outros deuses. Deus simplesmente não tolera esse tipo de situação. Nós somos propriedade exclusiva de Deus e o diabo não tem nada a ver conosco e nem nós com ele. Deus nos chamou a fim de proclamar as suas virtudes. Nós que estávamos nas trevas e agora estamos no reino da luz. Então, você tem essa missão, depois que você foi salvo, de pregar esse evangelho maravilhoso, não apenas com palavra, mas principalmente com atitude, com comportamento, com exemplo de vida. O mundo vai olhar para nós e vai querer ser como nós somos. Isto é,
se você tem uma vida de sucesso, se você tem uma vida abençoada, se você vive caindo pelas tabelas, se você anda em derrota, que tipo de exemplo do reino você vai dar, meu caro? Então nós precisamos dar testemunho de como era a nossa vida lá atrás, no passado, quando a gente não conhecia Deus, e como está sendo a nossa vida hoje, no reino de Deus, em obediência, em santidade, vivendo segundo a vontade daquele que nos chamou. Então a nossa missão é essa. Nós que fomos resgatados do reino das trevas, vamos proclamar as virtudes do reino da luz, as virtudes do reino de Deus. E ele fala mais aqui, que nós no passado nós não éramos nem povo, mas agora nós somos povo de Deus, que temos alcançado a misericórdia, o favor, a bondade do Senhor. Gente, veja agora a sua verdadeira identidade. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, olha só o que Deus pensa a seu respeito. Isso certamente trará compromissos e responsabilidade para nós. Exemplo, Deus nos deu todas essas qualificações e qualidades a fim de que nós possamos proclamar, testemunhar as virtudes e as maravilhas daquele que nos chamou das trevas. Foi de lá que nós viemos para a sua maravilhosa luz. Ele diz mais, que antes nós não éramos nem povo, mas agora somos povo de Deus. Antigamente éramos criatura e não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora temos a graça de Deus alcançando misericórdia, saúde, paz e alegria no Espírito Santo. Então, queridos, qual é a vontade de Deus para você? Essa é a pergunta mais inteligente e mais importante que nós podemos fazer para nós mesmos. 1 Timóteo 2, 3 a 6 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. É muito interessante, amados, você ver a teoria dos calvinistas que diz que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. Como? Se Deus deseja que todos os homens e mulheres sejam salvos, esse é o desejo do coração do Pai, como que ele mesmo poderia predestinar alguns para a perdição? Não tem o menor cabimento. Agora, quero lhe dizer, meu amado, que embora seja esse o maior desejo de Deus, a salvação de toda a humanidade, isto não vai acontecer, infelizmente. Por quê, meu pastor? Porque Deus respeita algo chamado livre-arbítrio. Deus lhe chama e lhe manda escolher. Ele diz, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, Deus dá a opção a você e a mim de escolher o caminho da salvação. Ele diz lá em Deuteronômio 30:15, eis que hoje ponho diante de ti a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa. Veja, amados, o desejo do coração de Deus é que eu e você sigamos o seu caminho. Porém, Deus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. Eu conheço muita gente boa que diz que não quer aceitar Jesus e fim de papo. E para mim o papo parou ali, porque eu não vou constranger. Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Também Satanás não obriga ninguém a ir para o inferno. Você, meu querido ouvinte, decide aonde você quer passar sua eternidade. Com quem você quer passar a sua eternidade. E a Bíblia está cheia de exemplos, de recomendações, para que eu e você possamos fazer a escolha certa, que é escolher o reino de Deus, a palavra do Senhor e a comunhão dos santos. Então, Deus quer, Deus deseja
que todos os homens e mulheres sejam salvos. Agora, qual é o segredo para acontecer isso? Esse mesmo texto diz aqui que nós precisamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. O homem e a mulher que não conhece a verdade não é salvo. Para ser salvo, eu e você precisamos conhecer a verdade. E qual é essa verdade? Porquanto há um só Deus e Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, você sabe por que, meu amado, existe tantas religiões no nosso planeta? Porque existem muitos deuses. Na Índia, diz que tem mais de 300 mil deuses. Na Índia, a vaca é Deus, o macaco é Deus, o mosquito é Deus. Então, veja bem, no mundo onde há tantos deuses, surgem tantas as religiões. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isto é uma mentira do diabo. Só há um Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, que é chamado o Deus de Israel. Foi ele que criou o homem, foi ele que escolheu Abraão, foi ele que mandou Jesus. Então, a grande verdade é que nós não podemos acreditar em muitos deuses. Só há um Deus verdadeiro. E não há nenhum intermediário entre o homem e Deus, a não ser o seu Filho Jesus Cristo, que veio a esse mundo, nasceu de uma mulher virgem, a Maria, e ele se tornou o salvador da humanidade. Ninguém mais pode ser intermediário. Quando Jesus estava comentando com os apóstolos que na casa de meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. Aí o apóstolo perguntou, Senhor, mas para onde é que tu vai? Ele disse, você não sabe para onde eu vou? Não. Vocês deviam saber o caminho. Aí ele afirma categoricamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus Cristo de Nazaré é o nosso único mediador. Foi ele quem morreu na cruz para nos trazer a redenção, a salvação eterna. Então ninguém mais, o pastor não é intermediário, o padre não é, o bispo não é, o papa não é, o apóstolo não é, ninguém é intermediador entre Deus e os homens. Somente Cristo Jesus tem este papel. Então, o desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam salvos e que todos venham conhecer a verdade. Que verdade é essa? Que só há um único Deus verdadeiro e o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Deus tem um desejo latente em seu coração, ver toda a humanidade salva. Isso depende totalmente de você e de mim, para realizarmos a nossa parte na evangelização das criaturas, porque Deus já fez a parte dele, enviando Jesus para nos redimir dos nossos pecados. Deus deseja que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o que isso significa? A verdade é que só há um único Deus, um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas as pessoas em geral creem em muitos deuses e em muitos salvadores. Daí essa infinidade de religiões que existe por toda parte, levando as pessoas ao erro e ao inferno. Deus não quer que você viva no engano, para que depois não diga que não sabia. Agora você sabe, e só viverá no engano se você quiser. Então veja, meus amados, Deus quer que todo homem, toda mulher conheça a verdade. A verdade é que cada religião de per si diz que eles são os únicos verdadeiros. Mas eu quero te dizer que Jesus é o verdadeiro, porque somente ele morreu e ressuscitou. Os outros líderes religiosos morreram e continuam mortos. Mas Jesus é o único, ele é a primícia, é o primeiro que morreu e ressuscitou. Por isso que a nossa religião cristã evangélica é a única que é verdadeiramente correta. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, que coisa linda é falar do teu evangelho. Senhor, abençoa cada um dos nossos ouvintes. Pai, naquilo que eu não fui capaz de transmitir com clareza, que o Espírito Santo complete a obra, Pai, no coração de cada um dos nossos ouvintes. E a Ti, Pai, desde já, nós queremos dar toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Abençoa, Pai,
hoje e para sempre, o teu povo. É o que eu te peço, papai, e já te agradeço, no nome santo de Jesus.